Buenas! Nesse vídeo a gente vai aprender como que constrói uma função para usar dentro do Google Sheets, uma função criada pelo usuário. E a gente vai usar como exemplo uma função que a gente já construiu para o Excel, usando o Visual Basic, o VBA, para calcular o ILMA, ou melhor, a volatilidade usando a ILMA, a média móvel ponderada exponencialmente. Tá ok? Eu prometo que é o último vídeo sobre isso. Quer dizer, no futuro, quem sabe, outras coisas, mas principalmente entender como que a gente pode montar uma função no Google Sheets, de nossa própria cabeça e usar nas nossas planilhas, tá bom? Primeiramente, eu só vou voltar lá no Excel para a gente lembrar como que era o cálculo, ver a função que a gente vai usar como base para fazer lá no Google Sheets, tá ok? Então, primeiro, vamos lá para o Excel. Então, pessoal, estamos aqui no Excel. Lembrando que as cotações estão aqui. Essas cotações eu já copiei lá para o Google Sheets, a gente vai ver. E elas são assim, da data mais recente para a data mais antiga. Então, o que vai fazer a nossa função? Ela pega essas cotações e este lambda, que é um parâmetro de entrada. Então, tanto o lambda quanto as cotações a gente vai informar para a função. A função vai pegar as cotações e vai calcular os log retornos. Depois vai pegar esses log retornos, passar ao quadrado. Vai calcular os pesos usando o lambda, tá ok? E o ILMA, ele começa com pesos maiores para as informações recentes e em pesos menores vão caindo cada vez mais com o tempo. E, finalmente, pega e vai ponderar o log retorno ao quadrado com seu respectivo peso, soma tudo e vai ter a variância, tira a raiz quadrada, vai ser a volatilidade calculada pelo ILMA. E aqui as funções que a gente desenvolveu. Então, a gente usou num vídeo, na parte 1, desenvolver uma ILMA simples. Essa é a função que a gente vai passar para o Google Sheets. E depois a gente fez a ILMA completo, que a gente coloca um parâmetro adicional, que é a direção com que a gente quer que a função leia os dados, ou seja, de cima para baixo ou de baixo para cima. A ILMA simples pega as cotações daqui, ó, de cima para baixo, ou seja, da mais recente para mais antiga. Então, os dados têm que estar nessa ordem. É essa que a gente vai usar. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui é a função ILMA simples, que a gente vai transportar lá para o JavaScript, tá ok? Então, quem quiser depois dar uma olhada aí ou congela agora a tela e dá uma olhada. Mas essa que a gente vai repassar, ou melhor, vai passar ali para o JavaScript, tá ok? Então, JavaScript não, para o AppScript do Google Sheets. Então, eu vou lá para o Google Sheets. Então, estamos aqui, ó, no Google Sheets. Está aqui as cotações, eu copiei e colei aquelas lá do Excel. O lambda está aqui e aqui a gente vai depois colocar a função que a gente vai calcular. Muito bem, primeira coisa, assim como a gente fez lá no VBA, tem que ir para o ambiente de desenvolvimento, chamado IDE. Então, clico aqui em ferramentas e aqui ele chama editor de script. Então, clico aqui no editor de script. Então, ele vem para cá, ó, no AppScript. Está carregando e aí tem, ó, ele já aparece assim, ó, function my function. Então, vou apagar isso daqui, tá? Vou dar aqui um Ctrl mais para a tela ficar um pouco maior, ficou grande demais aqui, Ctrl menos, tá bom aqui, ó. Muito bem, então vou dar um nome aqui para esse projeto. Então, projeto meu ILMA, tá joia? Só para a gente saber depois. Depois vocês podem entrar no AppScript e aí tem todos os seus projetinhos ali bonitinhos. Tá aqui o código, se quiser eu posso renomear, vou deixar esse código.gs aqui do Google Script. E agora eu vou começar colocando um comentário, eu gosto de colocar um comentário, então barra aqui. A linguagem que se usa aqui é o JavaScript, então o comentário é função que calcula a volatilidade de cotações usando a ILMA, a ponderação, a média móvel ponderada exponencialmente. Então, agora eu vou colocar assim, uma function, chama function, uma função, começa com function. Vou dar o nome aqui, ó, ILMA
simples, tá certo? Esse é o nome que eu vou usar para a função. E agora eu vou colocar os dados aqui de entrada. Então, chama cotações. E o segundo dado de entrada é o lambda. Aí abre as chaves, ele já coloca, fecha as chaves. Então aí já deu para perceber algumas diferenças. Aqui no JavaScript, no Google Sheets, aqui, eu não preciso dar o tipo da variável. Eu gosto de linguagens que dão tipos de variável, a gente tem que declarar se é inteira, número real, caractere. O JavaScript não precisa disso. A Microsoft desenvolveu até o TypeScript, que ficou bastante popular, que é um JavaScript, simplificando, é um JavaScript que você tem que declarar os tipos, mas aqui não é obrigado. Ainda assim, aqui, eu não preciso declarar os tipos, mas eu declaro aqui as variáveis. Então, vou criar a variável log retorno, que começa com o valor de 0. Aí eu vou criar a variável aqui, peso, também que eu quero que já inicialize com o valor de 0. Vou criar a variável var soma retornos, que vai pegar os log retornos ao quadrado multiplicado pelo respectivo peso e vai somando, vai acumulando. E eu quero também que inicialize com o valor de 0. E aí eu vou criar uma variável chamada aux_cotações, que é a variável que eu criei lá também, e eu vou iniciar ela com o valor de cotações, tá? Só para preservar as cotações que já entraram como parâmetro aqui da nossa função, tá ok? Aí o que acontece? O cotações, ele essa é uma variável que vai receber um intervalo de entrada, um intervalo de cotações. Só que aí acontece um erro se o usuário só marcar uma célula. O erro que acontece é o seguinte, olha, se ele manda só uma célula, eu não consigo calcular um log retorno, eu não consigo calcular um retorno. Para calcular um retorno, eu preciso de duas informações de preço. Preço hoje e o preço ontem, por exemplo. Se você só me dá um preço, eu não consigo calcular um retorno. Então, eu preciso fazer um teste. Então, testa se o usuário mandou mais de uma cotação. E esse teste que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou colocar o if, que é para fazer o teste. Eu vou testar o tipo de dado que o usuário mandou. Então, eu coloco aqui, ó, type of cotações. Então, eu vou testar essas cotações aqui. Se essas cotações não forem iguais a um objeto, então abre aspas aqui e escrevo object. Então, esse type of, ele vai me dizer qual que é o tipo da variável cotações. Então, se as cotações não for um objeto, ou seja, não for um intervalo de dados, que ele só me mandou uma célula, e aí não funciona, tá? Então, aí eu dou um Enter, aqui eu vou dar um return, que eu vou acabar a função, e eu vou retornar a mensagem poucas observações. E aqui um ponto e vírgula. Pronto. Aqui o teste feito. É um teste que é o seguinte, basicamente que eu estou testando. Ó, se ele me mandou um intervalo de dados, ou mandou só uma célula. Se ele mandou uma célula, isso não vai ser considerado um objeto. Então, retorno poucas observações. Se ele mandou mais de uma célula, aí ele entende como um objeto, e aí eu sigo em frente. Tá? Quando eu dou esse return aqui, esse comando return, ele retorna o que a gente passou aqui e encerra a função. Então, esse return é poderoso, tá? No VBA, não. No VBA, eu coloco um valor no nome da variável, da função, que é o nome da função. E aí, posso continuar processando outras coisas, tá? Aqui, não. Eu dei o return com aquilo, ele já retorna esse valor e termina a função. Ou melhor, termina a função e devolve esse valor. Agora, eu vou fazer o seguinte.
Agora eu vou varrer as cotações e realizar os cálculos. Então, esse é o meu próximo passo aqui. E para isso, lá no VBA, a gente fez um for, e aqui vai ser um for também, porque um for são várias interações. Abre parênteses aqui. Lá no VBA eu criei uma variável i, aqui também, só que eu vou fazer isso dentro do for, olha que bonitinho. E eu vou inicializar essa variável com o valor 1. Agora eu vou voltar lá no Excel, no VBA, e mostrar uma coisa para vocês. No for aqui do VBA, eu comecei com i igual a 2. Por quê? Porque aqui no VBA, um vetor de dados, o conjunto de dados que é passado, ele começa com o índice igual a 1. Dá para mudar isso no VBA, mas o padrão é começar com 1. O primeiro valor está na célula, no índice 1. Agora volto aqui no JavaScript, aqui do Google Sheets. E aqui o que acontece? Quando eu recebo um vetor de dados, conjunto de dados, ele começa na posição 0 e não na posição 1. É uma diferença entre as duas linguagens. Por isso, como aqui no JavaScript estou começando da posição 0 ao invés do 1, o meu i não vai começar do 2, vai começar do 1. Tem que voltar tudo um número para trás. Então, inicializo o i com valor 1, e aí eu vou fazer o teste do for. O i, eu quero que ele vá fazendo as iterações enquanto o i for menor ou igual. E agora a quantidade de dados, então pego aqui o aux cotações, na verdade, vou pegar o aux, vou trabalhar com aux cotações.length. Aux cotações.length vai dizer a quantidade de dados que eu tenho dentro desse conjunto de dados, esse vetor aux cotações. Só que eu vou interagir do 0 até ou melhor, do 1 até o final dos dados. Só que o final dos dados, quando eu comecei do 0, é o total menos 1. Então, eu tenho que tirar 1 aqui. Lembre-se, lá no VBA eu estou contando do 1, por exemplo, do 1 ao 10. Aqui eu tenho que contar do 0 ao 9. Então, pego o total de dados e tiro 1. E aqui, ponto e vírgula, e eu vou fazer a contagem do i. O próximo i, ao invés de fazer i igual i mais 1, eu faço i mais mais. O i mais mais ele já vai incrementar um número no i. Põe as chaves, dá um enter para pular e pronto. Está aqui a estrutura do nosso for, as nossas interações, já ajustadas. Sempre que vocês estão migrando de uma linguagem para outras, tome cuidado com isso. Então, assim, olha, alguns começam a contar os dados do 1, outras começam do 0, tá? E é isso que vai criando uma diferença de um para o outro. Uns têm que declarar o tipo da variável, outras, como essa aqui, o JavaScript não precisa. E agora eu vou fazer as continhas. Então, vou pegar aqui o log retorno. Eu vou calcular. Eu pego aqui na classe aqui, math, o objeto aqui, o log. E aí eu vou pegar aqui o aux cotações. Lá no VBA, a gente usava parênteses para identificar um dado. Aqui usa colchetes dentro do vetor. O dado i menos 1, tá? Sobre aux cotações i. Então, beleza, opa. E aqui, ponto e vírgula. Pronto, acabamos de calcular o log retorno, bonitinho. Como igualzinho que a gente fez lá no VBA, só muda aqui, ó. Aqui lá no VBA a gente chamava de log, aqui tem que colocar um math.log. E lá a gente usava o parênteses, aqui é um colchete. Vou calcular agora o peso. Ninguém gosta de calcular o peso, eu não gosto de calcular peso, mas é o 1 menos o lambda, que multiplica, abre parênteses aqui, o lambda, elevado lá no VBA, eu usei o circunflexo, o chapeuzinho do vovô, aqui o elevado coloca 2 asteriscos, elevado ao i
menos 1, tá? E aqui ponto e vírgula. Lá no VBA também, aqui eu tinha usado 2. Aqui, porque eu começo a contar do 0, tiro 1. Então, tem que fazer todos esses pequenos ajustes. E, finalmente, o soma retornos, que agora, o que fazia? Eu pegava lá no VBA soma retornos igual a soma retornos mais alguma coisa. Aqui eu posso escrever menos, soma retorno mais igual. Quando eu uso mais igual, ele pega o soma retornos e soma com soma retornos e com o que vem aqui adiante. Então, veja que é uma linguagem, JavaScript, bem mais resumida. Então, a gente consegue digitar menos coisas, menos linhas e fazer até mais coisas. E aí eu vou pegar justamente o peso e multiplica pelo log retorno. O legal é que o editor também já ajuda bem aqui na hora variável. Elevado ao quadrado, 2 asterisco para dizer que é elevado, ponto e vírgula, e pronto. Tá aqui o nosso for. Agora é só fechar aqui a função. Então, aqui, ó, tira a raiz quadrada da variância que está no soma retornos. Sempre documentem bastante, tá? Enche de comentário que é para vocês lembrarem algum tempo depois porque fizeram aquilo, tá? E então aqui, ó, agora eu vou usar o return. Então, quando chegar aqui, vou retornar o quê? O soma retornos elevado a meio. Então, elevado os 2 asteriscos a meio é tirar a raiz. Pronto. Aqui a nossa função e uma simples, tá joia? Vou só salvar. Tá vendo? Ó, ele tá dando um código aqui, uma corzinha, uma bolinha que tá dizendo que não tá salvo. Ó, deixa eu salvar aqui o projeto, salvei. Beleza. Então, pronto. Vamos usar agora, vou lá agora pro Google Sheets. Tá aqui, ó, o nosso Google Sheets. Só uma coisa, deixa eu voltar lá no Excel. Esses dados aqui, ó, eu vou informar esses dados e esse lambda, tá? Lá no Excel, voltando no Excel, quando eu informei esses dados com este lambda, o valor do ILMA dava aqui, ó, 11,33%. E usando a nossa ILMA simples, essa ILMA completo também. Então, o valor tem que dar 11,33%. Então, volto aqui. E vou colocar a nossa função. Chama aqui, ó, o ILMA simples. Abre parênteses. Coloca aqui as cotações e coloca aqui o lambda. E dou Enter. Aí ele está carregando, tal, está pensando um pouco, está pensando muito pouco, está demorando um pouco. Vamos lá, tio, o que aconteceu com você? Acho que não... demorou, mas veio. Então, às vezes acontece. Então, ó, tá aqui, ó, nossa função e uma simples, tá? Então, ele está reclamando que a função não é conhecida, mas está aqui, ó. Ele achou, demorou, mas achou. Então, está aqui, ó, a função em uma simples. Dei os dados e ele calculou aqui 11,33. Se eu mudar aqui o lambda para 0,97, aí ele vai recalcular, deu 8,45, tá joia? Aí se mudar as cotações também, aqui, ó, vou mudar aqui para B10, ele vai recalcular 7,63, e aí dá para brincar à vontade, tá aí a nossa função. Voltar aqui o dado original, 12, e aqui 0,94, pronto. Tá aqui nossa função, então aqui o F2 aqui, posso ter que colocar também em maiúscula, então aqui, ó, coloquei em maiúscula também, ele acha, e depois ele acha mais rápido, tá? Até quando a gente ajuda aqui. Também, se vocês quiserem, podem pegar aqui, ó, como macro, colocar, importar. E aqui, ó, tem o projeto já em uma simples, aqui, ó, adiciono a função. Tá ok? Isso vai dar mais velocidade a próxima vez que vocês forem usar.
E aí pode brincar aqui à vontade. Tá aqui, ó, o editor. Tá aí nossa função e uma simples. E isso é mais um projeto aqui, ó. Depois vocês clicarem aqui, ó, Google Apps Script. Fica aqui em meus projetos. Então, ó, tá aqui, ó, o projeto que a gente calculou, montou. E aqui, pronto. Então, bonitinho aqui a função. Podem brincar, esse é o ambiente de desenvolvimento e vocês vão chegar ao mesmo resultado que a gente chegou lá no Excel. Tá bom? Muito bem, pessoal. Tá aí como a gente pode pegar e construir funções lá no Google Sheets. Então, quem não tem Excel, não gosta, tal, quer migrar para um ambiente JavaScript. Lá no Excel, ele também já tem um ambiente que te permite, um lab dele que foi criado, que te permite fazer macros usando o JavaScript e fazendo praticamente as mesmas coisas que você faz uma macro numa função tradicional. Ou pode fazer também, para quem já gosta do JavaScript e quer fazer coisas similares, ou está aprendendo, pode fazer também no Google Sheets tranquilamente. Vocês veem que funcionam de maneira similar e vão brincando à vontade, tá ok? E até para quem quer migrar de uma coisa para outra, não precisa ficar desesperado. Vejo que a gente passou de uma função lá do VBA para o Google Sheets ou para o AppScript, bem facinho. Inclusive até precisa menos linhas, o código fica até mais enxutinho. Tá bom? Até mais!